mina, waka waka, Os Bafana Bafana estão de volta à Copa do Mundo e eu digo isso com muita felicidade no coração, porque a Copa de 2010 foi muito especial, também pela energia do povo sul-africano e o quão divertida era a seleção desse país. Quem não se lembra com carinho dessa Copa, hein? Teve a dancinha do Tchabalala no primeiro jogo, a Jabulani, que foi o terror dos goleiros. Que saudades que eu tenho de 2010. Então, as vuvuzelas estão de volta. Minha nossa! As dancinhas também, é claro, e esse futebol caótico que joga a África do Sul, que é sem dúvidas uma das seleções mais divertidas de se assistir nessa Copa. Eu sou Nathan Pires e hoje vamos continuar a nossa saga e te contar um pouco da história e de como chegam cada uma das 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Então ajeita o bumbum na cadeira, pega um suco, pega um refresco e vambora pro vídeo. Ah, vamos nessa! E para entender a África do Sul, a gente precisa entender a história de um dos processos de colonização mais brutais e sangrentos do mundo. O país passou por guerras, exploração e principalmente o apartheid, que era um sistema que separava as pessoas por raça. E durante décadas esse preconceito foi a lei dentro do país. Isso até os anos 90, quando tudo começa a mudar e o país começa a se reconstruir. E o futebol faz parte disso também. A seleção ficou anos fora do futebol mundial, foi banida por conta do apartheid e só voltaram a disputar nos anos 90 e logo de cara ganharam a Copa Africana de Nações em 1996, com a taça sendo entregue pelo próprio Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, que é uma imagem carregada por um simbolismo histórico gigante. Depois disso veio a estreia em Copas. Eles disputaram em 98, 2002 e 2010, quando infelizmente se tornaram o primeiro país sede na história a não passar da fase de grupos. E depois disso eles ficaram 16 anos longe do maior palco do futebol, até agora quando vão fazer o seu retorno. Mas vamos para onde interessa, vamos para o campo. Como que joga esta seleção da África do Sul? E eu já vou mandar a real. É um time muito legal de se ver jogando. Não à toa, o apelido Bafana Bafana é algo que remete a esse futebol ousado, significa os garotos, que ilustra bem como eles jogam. É o proporcional ao nosso "o moleque é liso". E eu aposto que você se lembra do Mamelodi Sundowns, que encantou geral na Copa do Mundo de Clubes, com um futebol ofensivo, muitos gols, posse de bola. Basicamente, eles são a base dessa seleção que preza muito por um estilo de jogo parecido. Às vezes é meio caótico, mas no geral é um 4-3-3 com muita posse de bola, liberdade e improviso. Os caras gostam de jogar e também deixam jogar. É um paralelo muito direto com a seleção brasileira. É uma ideia muito parecida em dar muito valor para a criatividade. É um certo solta a bola no craque e deixa ele se virar. Só que tem um detalhe importante aí. Apesar do jogador sul-africano ser conhecido como um dos mais talentosos do continente, a seleção era conhecida por ser uma bagunça. Muito talento para pouca organização tática. E aí que entra uma peça-chave nisso. O treinador Hugo Broos, que chegou em 2021 com a missão de organizar todo esse talento sem matar a criatividade do time. Esse treinador também foi responsável por lançar ao futebol ninguém mais, ninguém menos do que o zagueiro Vincent Kompany, que hoje é treinador do Bayern de Munique e está fazendo uma verdadeira revolução no futebol. E desde que ele assumiu a África do Sul, conseguiu levar o país de volta a lugares de destaque, como por exemplo o terceiro lugar na Copa Africana de Nações de 2023, quando o goleiro Ronwen Williams brilhou e, segundo a FIFA, se tornou o primeiro goleiro na história a defender 4 pênaltis em um jogo oficial. O segundo, eu aposto que a torcida do Flamengo já lembrou quem foi. Lindo, lindo, lindo é.
Essa atuação foi tão memorável que ele foi eleito o melhor goleiro da competição e ainda foi indicado ao prêmio Lev Yashin da FIFA. Eles também se classificaram para a Copa em primeiro lugar em um grupo com a Nigéria, mesmo após tomar uma punição e perder 3 pontos. Sério, isso é muito absurdo, mostra uma dominância imensa. E eles têm alguns nomes bem interessantes além do goleiro, como é o caso de Lyle Foster, atacante que atua na Premier League e apesar de não estar fazendo uma boa temporada pelo Burnley, ele tem o costume de brilhar pela seleção. Foster é alto, forte e tem aquela habilidade que todo centroavante que se preza tem. Ele consegue finalizar de tudo que é jeito. A bola vem por cima, ele dá uma bicicleta, vem de lado, ele dá um voleio, vem nas costas, ele dá um calcanhar. Ele consegue fazer isso muito bem e é um jogador que também se posiciona muito bem dentro da área. Outro nome pra gente ficar de olho é o zagueiro Mbokazi, que é muito bom mesmo com a bola no pé. Seus passes longos são um perigo constante, a gente vai ter que ficar de olho nessa bola enfiada em profundidade, mas ele também é muito seguro defendendo na bola aérea, é um zagueiro que dá muito bem bote, inclusive ele tem 20 anos e o seu treinador o compara com o próprio Kompany, mas vamos manter a calma neste aspecto, sem muita pressão em cima do garoto. Apesar de todo esse potencial, eles decepcionaram na última Copa Africana de Nações, com muitas falhas defensivas, levando gols em todas as partidas, não sobraram em nenhuma e perderam para Camarões. Futebol pobre de ideias. Só que tem por aí muitas pessoas que ainda colocam o país como a terceira força do continente, atrás apenas de Senegal e Marrocos, é claro. Eu aqui discordo, ainda colocaria a Argélia à frente. Então fica aqui esse breve spoiler para o vídeo dos argelinos que vai sair mais à frente, mas eu acredito que eles podem surpreender na Copa. A evolução do futebol na África do Sul tem como principal fator também a evolução de sua Liga Nacional, que hoje é considerada uma das mais fortes de todo o continente, tendo como destaque óbvio o Mamelodi Sundowns, que tem um plano ambicioso de futebol e podemos ver isso na boa participação que tiveram na Copa do Mundo de Clubes. A federação implementou algumas medidas que foram essenciais para o desenvolvimento do esporte no país. Elas passaram por alterações ao decorrer dos anos, mas no início era basicamente isso aqui. Cada time devia ter um mínimo de 5 jogadores sul-africanos sub-23 no elenco e ao menos 2 desses deveriam estar em campo durante toda a partida, além de um limite máximo de 5 jogadores estrangeiros por equipe, o que foi uma medida que podemos chamar de rígida, mas foi essencial para o desenvolvimento do esporte no país, que hoje consegue alçar voos mais altos com toda a sua base atuando na forte liga local que eles têm. E a gente tem que pensar também que o país ficou décadas banido de competições internacionais. Então a nova Federação de Futebol da África do Sul começa a existir só no começo dos anos 90, que é pouco tempo se a gente pensar. Então esse trabalho e medidas mais rígidas foram extremamente necessárias para fortalecer o trabalho de base no país e criar essa geração que hoje leva de volta o país à Copa do Mundo. Em resumo, o que podemos esperar da África do Sul é o futebol sendo praticado. Eles não são nem de longe uma das melhores seleções da Copa, mas são, sem dúvidas, uma das mais divertidas de se jogar, principalmente por sua fidelidade, a sua ideologia de jogo. É um time que tenta jogar, é um time que se propõe a praticar um futebol ofensivo. É aquela seleção que, se entrar no bom dia, pode ser uma pedra no sapato de qualquer um, pode marcar 2, 3 gols em qualquer seleção, mas se não entrarem também, o negócio pode ser muito feio. Eu vou ficando por aqui, então não se esquece de deixar aqui nos comentários quais são suas impressões sobre a África do Sul. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos dessa saga, que vai ser longa, mas vamos te contar sobre cada uma das seleções. Então a gente tá merecendo o seu like, tá merecendo que você se inscreva aqui, tá bom? Estou indo, valeu, um grande beijo, um grande abraço.